Ok, somos todos humanos no seu quinto episódio hoje, aqui pela RH Rádio, rhradio.com.br, na internet, no canal do Facebook, no canal do YouTube, Somos Todos Humanos, e também pelo Sound Cloud, que é o podcast que é postado lá, o áudio dessa entrevista. E hoje, com um convidado, um grande amigo meu de muitos anos atrás, nós estudamos juntos e depois desenvolvemos essa amizade, perdurou, pudemos até fazer gravações, tocar juntos, e que é o Adilson Filho, que está aqui do meu lado. Boa noite, Adilson, tudo bem? Boa... Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Como é que você está aí? Tudo Tudo bem, tranquilo? Então tá tranquilo. bom. Você fala então para os nossos ouvintes, né? O motivo de eu ter te convidado é porque você é um ser humano que eu considero, de certa forma, extraordinário, porque tem diversas Oh, habilidades aí, desenvolveu isso com muita dedicação, que eu posso ver de perto aí pela nossa amizade. E acho que por trás de todos esses talentos tem um ser humano aí que sente igual todo ser humano sente, né? E esse é o nossa, ponto onde a gente vai tocar nessa nossa. entrevista, né? O Adilson, para quem não sabe, é um grande baterista, tem uma escola de música em Sumaré, também é baterista da Banda Municipal de Sumaré, já trabalhou com diversos artistas aí renomados, inclusive tocou tímpano no meu álbum, né, de uma forma até muito amistosa e voluntária, vamos dizer assim. Oh, E recentemente aí tem outros gostos, desenvolveu um gosto por carro, por moto, por bebidas, drinks, gourmet, charutos cubanos e de todos os lugares do mundo. É um cara cheio das culturas aí que eu acho que é interessante a gente dizer. E aí depois ele vai contar um pouco mais sobre isso. Eu queria começar, Dilson, falando sobre a sua infância, cara. Você, quantos anos você tem e com quantos anos você se enveredou para a música? E como que foi esse primeiro contato, essas paixões todas que você tem hoje? Você já tinha quando você era moleque? Da onde veio essa influência? Seus pais? Conta um pouco sobre a sua vida até você chegar no ponto onde você decidiu, é isso que eu vou ser e já sou, né? A criança legal. sonhadora Adilson, como é que era? Legal, Rodrigo. Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite. Faço das suas palavras as minhas. Eu tenho uma admiração muito grande por você. Conheci você em Piracicaba, apesar de a gente estar perto, né, lá na universidade. E sempre fui um admirador seu, que você, um cara que fez, não sei se você sabe disso oficialmente, mas eu vou me atrever a falar isso e tenho certeza que é unânime na nossa primeira turma de música. Você é um cara que fez muita diferença naquela turma lá, né, que nós somos a primeira turma de música da Unimap, e você é um cara um aluno que foi muito engajado, né, naquele curso que estava começando, né, primeira turma. E as palavras que eu estou te dizendo aqui não é para encher sua bola, mas é unânime, não só dos alunos, mas dos professores que por lá passaram também para dar aula para a gente. Você é um cara que fez muita diferença naquele curso lá. E eu tenho muita admiração por você, por isso e por muitas outras coisas que, se for falar aqui, a gente não vai fazer a entrevista. Pô, cara, Mas obrigado, fica mano. com uma próxima, tá bom? Valeu. De verdade mesmo, tá? Muito sincero isso aí. Bom, vamos lá. Minha família não é uma família de músico, né? Eu tenho relatos assim que meu avô, por parte da minha mãe, né? Avô materno, ele é um português de Mira, Portugal, português mesmo, não descendente, mas da terrinha lá. E ele tocava violão, mas eu não tive esse contato, porque aconteceu uma tragédia na vida dele lá, da perda de um filho, e segundo relatos da minha mãe e tal, né, das minhas tias, quando ele perdeu esse filho, ele, que era o filho que adorava ver ele tocando, ele destruiu esse violão na cerca da casa dele e nunca mais tocou. Eu tenho esse relato. Então, não sei se tem alguma coisinha no sangue, mas enfim. Então, isso sempre chamou muita atenção na família, né? Mas minha primeira, assim, o primeiro contato musical que eu tive ao vivo de um instrumento é da avó de um primo meu, que ela era de fora, mas vinha sempre para Sumaré ver meus primos, né, que eram os netos dela, em festa, Natal, aniversário, tal. E na casa da minha tia tinha um piano e ela tocava muito bem piano, porque ela foi educada com piano, tal. Então sempre na festa, seja Natal que a gente se reunia ou algum aniversário, alguma reunião na casa dela, tinha um momento de um recital, né? Eu não sabia que era, mas um recital ali para a família. E eu sempre estava lá de olho.
Então, assim, o primeiro instrumento que me chamou a atenção, que eu tive a oportunidade de ver de perto, é o piano, que por um tempo foi minha vontade de aprender. Mas por falta de informação e, né, uma questão cultural até, minha mãe sempre tirava isso da minha cabeça. Não por eu não aprender música, que minha mãe apoiou muito na questão musical, mas por ela não ter condições, assim, ter a visão de não ter condições de nunca poder me dar um piano. Porque, como a gente sabe, até hoje isso acontece, é um instrumento muito caro, blá, 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 né? Hoje tem outros recursos eletrônicos mais acessíveis, mas na época, piano era piano mesmo, né? Então, ficou um pouco disso. De criança mesmo. Isso eu estou falando, assim, dos meus 5 anos até 8, 9 anos, assim. Com 10 anos, tinha uma escola de música perto da minha casa, que é da Dona Neguita, que você conhece, aqui de Sumaré, teve uma escola por muitos anos aqui, e minha mãe me matriculou lá para fazer aula de violão. Então, meu primeiro contato foi com violão. Isso foi no ano de 1988. Eu tinha 10 anos, que eu sou de 77, eu estou com 42, vou completar 43 anos agora em dezembro. Estamos em novembro, né, de 2020. Então, foi meu primeiro contato. E eu comecei a Você fazer fez violão. aula de violão com 10 anos, então. Quanto tempo você estudou de violão? Eu estudei 3 anos. Entre violão, aí migrei um pouco para guitarra. Comecei com violão clássico, inclusive. E fiz 3 anos. E gostei muito, assim, né? Só que, de alguma forma, eu já estava procurando alguma coisa a mais, que eu já sentia que eu não tinha ali, entendeu? Do compromisso de estudar, de entender melhor, era tudo meio, entre aspas, meio jogado, e eu já não gostava muito dessa ideia. Eu queria saber o porquê das coisas. E por algum motivo ou outro, do professor ou da minha idade, isso não chegava. Até que, com meus 13 anos, em 91, eu fiquei sabendo de uma escola na verdade, eu fiquei sabendo um ano antes da Escola de Música Municipal aqui de Sumaré, e em 91 eu me inscrevi lá para fazer bateria. Foi onde eu conheci o professor Wagner Silva também, que é de Americana, é baterista da Banda Municipal de Americana, e comecei a fazer aula com Na ele. verdade, ele mora em Piracicaba, né? Ele é de Piracicaba, exatamente. Ele é de E aí Piracicaba, mas ele vinha para Sumaré 2 vezes por semana para tocar sim. na banda e dar aula, tal, que era a banda e a escola, né? Que a banda que eu toco hoje não tem mais as escolas, Então o infelizmente. Wagner foi seu professor. Foi meu primeiro professor de bateria. Nossa, não sabia. O É, Wagner é um grande amigo meu, a gente já tocou junto, é, inclusive. fiz 4 anos de aula com ele, Que assim, legal. direto, né? Até a escola ser extinta. Que aí eu fui procurar aulas particulares na ocasião, que aí o próprio Wagner me indicou o Jaime, aí fui atrás do Jaime, Pladeval e Campinas também, muito conhecido, Sim. e de Campinas fui para São Paulo, enfim. E então eu comecei. E lá, e eu continuei no violão, mas na bateria eu encontrei com o Wagner o que eu estava buscando, na verdade, que é uma aula mais sistemática, assim, no sentido de que você tem que fazer só lição de casa. Até então, para mim, a aula de música era ir na aula. Deixa eu te Entendeu? interromper um pouquinho. Eu queria Claro, claro. perguntar já do Wagner, assim, de cara, né? Você Opa. é um exímio sambista, eu acho, como baterista, né? Isso tem a ver com você ter começado com o Wagner? Eu não sei, cara. Uma boa pergunta essa. Uma boa pergunta. O que eu sei é o seguinte: o Wagner assim, me ajudou muito na minha base de bateria, né? Também a questão de leitura. Por quê? Porque era a escola de música, tinha como princípio a escola de banda, né? Para tocar em banda sinfônica, banda de apresentação, né? Então era meio focado nisso aí, embora a aula dele era. Nossa, ele abriu um leque enorme. Aliás, é um excelente O professor. Wagner é uma Admiração enorme escola para ele. assim, ele tem uma quantidade de referência. Outro dia ele estava falando que ele tem um vinil que eu tenho aqui do Fantástico. Grupo Medusa. Tipo, ninguém tem isso aí, só eu e ele. Ele me gravou uma fita cassete do Medusa. Eu conheci Medusa por causa do Wagner. Então eu tenho É um vinil aqui, ele sonzeira, né? tem lá também, né? Então a gente fica Então, trocando Medusa, ideia ele tinha lá. muito vinil. E Sim. a gente levava fita virgem para ele, né? Fita cassete, né? Que hoje, fita cassete, eu mandava praticamente assim, com frequência para ele, e ele do vinil passava para cassete. Então eu conheci Medusa por causa do Wagner, conheci Leni Andrade, que eu, de lembrar eu me arrepio. Então quer dizer Animal. que se o Wagner fosse Conheci Cama de Gato. se o Wagner fosse Pode um falar. metaleiro assim do heavy metal, você ia ser metaleiro também, então. Então, é isso que eu ia falar. Eu não sei se essa influência do samba. Então, eu acho que não, porque a minha grande influência com o Wagner, eu acho, foi bem eclética e, ao mesmo tempo, voltado para a banda. Porque ele, na banda, tinha banda aqui e tinha Big Band, né? Que eu acompanhava bastante. Assim, ele era um show à parte, né? É até hoje, mas na banda e na Big Band que tinha aqui municipal também, ele era um show à parte, entendeu? Porque assim a performance, ele era um cara assim que
sem querer, talvez, mas ele se destacava. Tem jeito. A performance dele é muito boa, assim, né? Muito boa. Se destacava na banda. Então, assim, serviu realmente de espelho, mas eu acho que visando essa questão de banda mais. Porque eu não tinha também essa noção de samba, como você falou. Isso aí foi vindo depois, né? Mas eu tinha essa visão da questão da banda, que coincidentemente, quando a banda foi extinta, depois reativada, eu prestei o concurso e hoje eu ocupo a cadeira que era dele. Que legal. Que isso me honra muito, por exemplo. Demais. Né? Assim, me honra muito por quê? Porque por muitos anos foi meu objetivo. Né? Nunca, pelo contrário, nunca... Mas foi uma consequência, né? Não que, derrubei a cadeira do cara, não, porque ele saiu da banda, foi fazer outras coisas, a banda foi extinta, infelizmente. Aí ele acabou indo para a Americana e rolou um concurso que eu prestei, e isso me caiu a ficha muito tempo depois. Ainda né? sobre o Wagner. Ainda sobre o Wagner. Sim. Milton Banana Trio, foi ele que te mostrou? Foi ele que me apresentou também. Foi. Exatamente. O Wagner, assim, além das aulas, ele oferecia muita coisa para ouvir, né? Nas aulas mesmo, cara, e a gente tinha essa oportunidade de fita cassete. Parece, é interessante isso que você está falando sobre as referências de professor, né? Eu tive a sorte de ter um bom professor de guitarra, de baixo, e eles também me traziam muita coisa que eu não conhecia, porque eles eram mais velhos e eles tinham os discos que eu não tinha, né? E isso talvez tenha sido um aprendizado maior do que a própria aula, porque abre um leque, né? Você pega essas coisas para ouvir. Exatamente. E que são coisas até que os nossos professores não estavam tocando, né? Mas dos caras que estavam lá em São Paulo, no Rio, no mundo todo, né? E é interessante como que a sorte de encontrar um cara que tem referência faz a diferença no crescimento musical, né? Eu sempre falo isso, cara, assim, sempre a oportunidade que eu tenho, eu, assim, se hoje eu vivo de música, e todos esses anos eu devo a sorte que eu tive de encontrar professores, e entre eles o Wagner, entendeu? Com certeza. Já falei isso para eles. Você saiu do Wagner com quantos anos, e aí segue a história agora aí? Você foi ficando mais velho, e aí? Então, eu comecei com 13 anos, 13, 14, 15, dos 13 aos 16 eu estudei com o Wagner. Aí teve esse problema da escola, saiu, uma bagunça total, falei, quero continuar, embora eu tivesse acabando assim, o currículo da escola, entendeu? O Wagner tinha me deixado, porque tinha um programa, então eu estava bem nos finalmente, assim. Então coincidiu, né, com essa extinção da escola, e eu imediatamente já estava ganhando um dinheiro tocando, que eu comecei a tocar na banda de sinfônica de Nova Odessa, e lá pagava-se, na época, um salário mínimo, que era bacana, assim, para um moleque, né? Então, com essa grana, eu conseguia pagar minhas aulas. Aí eu comecei a fazer aula com o Jaime em Campinas, até por indicação do próprio Wagner. Seria legal você conhecer o Jaime e tal. E aí eu fui para Campinas, onde eu fiquei mais 3 anos com o Jaime, direto. Entendeu? Aí o Jaime também, chega uma época que ele mesmo falou, aqui já encerrou. E deixa até eu hoje perguntar, passei na frente da minha... Você saindo de Sumaré, quando você foi lá para o Jaime Paderval lá, tinha alguns bateristas de Americana que também eram aluno dele, né? Que tinha o César Zop, o Fernandinho, Sim, né? Você encontrava eles na escola lá? Não, o César foi antes de mim, né? Sim. Quando eu conheci o César, nessa época, o César já estava na Unicamp, estudando com a Lilian. Com a Lilian, Toniquinho, o Chuin, né? Esses caras. O Fernandinho acho que foi um pouco depois de mim, pro Jaime. Eu conheci o Fernandinho entrou no meu lugar numa banda de baile em Americana. Daí tem o Weber, Rodriguinho. Aérea. Tem o Weber, o Rodriguinho. Não peguei eles lá. Eu lembro do Fernandinho, mas acho que ele foi um pouco depois de mim pro Jaime. Legal. Acho que eu vi ele tocar uma vez só. E na mesma época, o Locks fez um workshop do Cuca Teixeira aqui em Americana, no Hotel Nacional também. E aí eu fui ver lá. Eu tava nesse workshop. Eu tava lá. Então, aí, eu tava nesse workshop. E eu fiquei, assim, admirado com esse estilo, né? O Fusion, na época era o Fusion, era a coisa do momento, né? Tinha o Dave Weckl lá nos Estados Unidos, regaçando disso aí. E eu comecei a me interessar por bateria também, né? Eu nunca fui baterista profissional, mas eu sempre quis, desde criança. Então eu tô me abrindo aqui agora o jogo também, apesar de tocar guitarra e baixo, quando eu tinha 15 anos, eu não escolhi a bateria porque eu tinha 2 irmãos mais velhos, meu pai deixou meu irmão mais velho escolher primeiro. E como ele escolheu a bateria, sobrou o baixo para mim. Eu fui obrigado a tocar baixo. Entendi. Eu sou um baterista frustrado, vamos dizer assim. Não, mas você toca bem bateria, que eu tô ligado. Eu sou você é um cara polivalente. de meia tigela.
Hoje você escolhe o que você quer fazer. E o que você faz, tudo você faz bem pra caramba, que eu sei. Legal. Aí quando que isso virou Mas profissão, então Adilson? foi isso. Quer dizer, as bandas bailes já era uma profissão, mas quando que virou uma profissão sustentável mesmo, ser baterista? Sustentável, cara, eu acho que a partir de 95. 95, assim, já estava sustentável porque eu comparava em casa, né? Assim, eu sou de uma família simples, tal, meu pai também é autônomo na época, isso, aquilo, e eu vi que estava sustentável porque meu pai não cansava de falar que eu já estava ganhando mais do que ele. E apesar da Poxa, minha mãe trabalhar também, mas ele era um pai de família, né? sim. Isso nunca me subiu à cabeça, mas eu fui vendo que era real. Porque rapidamente, assim, quando eu comecei a trabalhar bastante, trabalhava assim todo dia mesmo, e, e aí assim as coisas foram acontecendo. Eu comecei a dar prioridade por ter equipamento melhor, assim, não com facilidade, mas rapidamente eu consegui comprar um instrumento bom, com pratos bons, assim, acima da média do que a gente via, né, normalmente. E logo eu precisei de um carro para poder fazer trabalhos em Americana, isso, aquilo. Tirei a habilitação e comprei um carro, não novo, mas meio que natural, meio sem problemas, sabe? É, pessoal, pô, acho que está na hora de eu Ô, comprar um carro. Fui lá Adilson, e e comprei, aí, né? assim, E, enfim. você com essa profissionalização sustentável que você conseguiu com a bateria, com essa dedicação que você teve dos 10 até os 17 anos de idade, você se dedicou bastante para aprender muita coisa, teve um pouco de sorte de encontrar bons professores, no caso o Wagner e o Jaime, que você citou, e aí foi para as bandas bailes, começou a trabalhar com outras coisas, começou a dar aula. Como professor, eu queria te fazer uma pergunta, porque você foi aluno, quando você virou professor, você começou a olhar nos seus alunos e se enxergar neles, de certa forma, né? Mas tinha vários alunos seus que desistiam rapidamente, coisa que você não fez. Ao que se deve essa taxa de evasão dos alunos nos anos 90? Ele começava, ele via que era difícil, desanimava. Ao que se deve isso? Poucos são os bateristas que tiveram uma seriedade como você teve para chegar com 17 anos e ser profissional e se sustentar disso. E a maioria começava e pulava fora, né? Arrumava namorada, começava a ir para as Uhum. baladas, sei lá. Qual é o verdadeiro motivo pelo qual havia uma taxa de evasão tão alta nessa fase de vida, 17, 18 anos? Então, esse é um ponto legal, interessante essa pergunta sua também. Eu posso falar isso com muita propriedade, que eu fiz parte dessa escola municipal e as aulas começavam em turmas. E no caso lá de turmas, tipo igual a nossa escola, 30, 40 alunos. E a evasão era gigante. Eu me lembro perfeitamente que a minha turma tinha 33 alunos e num prazo de 6 meses ficaram 2 nessa turma. O que se deve a isso? Na minha opinião, isso não tira isso da minha cabeça, depois eu na prática eu consegui perceber isso. É começar a música com teoria. Isso aí é mandar o aluno embora. Não tem condições. Eu Entendeu? que O sei, aluno porque numa sala de aula. eu sou professor de teoria e percepção Então, em americana, eu é que tem, sei. então, então, tem que achar uma maneira, né, de. Porque você pôr um aluno assim que não tem experiência nenhuma numa sala de aula e fala lá, isso aqui é uma clave de sol, uma clave de fá, isso aqui é uma semibreve, blá, 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 sem ser um negócio que não é palpável, né, no primeiro momento, não faz sentido. Entendeu? Na minha visão. E eu vi isso na minha turma, e como eu frequentei a escola há 4 anos, eu via isso direto. Que era galera chegando, sala cheia, primeiro dia de aula, segunda de 40 para 35, 35, 30, 2, 3 meses, 2, 3. Entendeu? Você acha que Então isso é em decorrência da escassez de metodologias adequadas? eu acho que na época sim. Hoje mudou muito já, né? Sim. Eu não tenho acompanhado esse tipo de escola que você trabalha atualmente, então eu não posso falar. Né? Eu estou respondendo lá na década de 90, que isso foi muito claro para mim. A questão de, vamos estudar a teoria aqui, daqui 6 meses eu te dou um par de baqueta para você começar a Então eu batucar. vou te trazer Isso aí. vou te trazer um dado sobre a minha realidade como professor. Uhum. No universo de 100%, por semestre, 20% desiste das aulas. Isso é um dado que eu tenho das minhas turmas.
Uhum. Alguns porque ficam de saco cheio, porque não vê muito sentido ficar dentro de uma sala olhando para a lousa, outros porque arrumam outras coisas mais legais para fazer, arruma emprego, porque eu dou aula para adulto, então às vezes ele dá uma prioridade no financeiro, Uhum. para com a arte e tal. Agora, no curso inteiro, que dura 4 anos, numa turma de 40, eu formo 5, 6 alunos. É isso. Mais ou menos uns Olha 20% só. dos alunos terminam o curso. Então, é uma taxa de evasão de Aham. 80% do curso. Então, a gente É muita recebe coisa. numa teoria 1 uma turma de 30, Uhum. 40 alunos e sai 5, 6 formados aí com nota boa. Aham. Então, é complicado. Uma taxa alta de Então, evasão. é difícil. Alto. Continua, então, né? Sim. Mas a gente sabe que mudou. E hoje a gente tem outras coisas que não tinham lá, né? Hoje a gente compete, por exemplo, com o celular. O A YouTube, gente, né? meio piegas falar isso. YouTube, mas, cara, é real. E você não vai falar que é muito mais legal você ver um negócio no YouTube do que você ficar numa sala, muitas vezes, né? Uma sala, Que no nem eu tô geral, aqui, né? ó, Não tá vou vendo falar que é aqui, regra. ó, tá vendo desse lado aqui, ó, tô aqui no ar-condicionado, Então, é o que eu ia tal, falar. Uma de sala frente pro quente, computador, tem os entendeu? instrumentos aqui para eu estudar, por que que eu vou numa Então, sala que, né, exatamente. ficar lá ouvindo o Exatamente. cara falar de um assunto que não vai trazer um desenvolvimento musical para mim na guitarra? Eu prefiro ficar aqui Então. estudando guitarra com uma coisa mais direcionada, né? Então é o que acontece. E é complicado, né? Mas de qualquer forma, eu acho que já mudou bastante. E também aí abre um leque enorme, né? Tem aquela mãe que obriga o filho a ir, você trabalha com adultos, mas aí tem de tudo, né? Sim. Mas eu acho assim que foi significativo para fechar mesmo, assim, que eu não tenho dúvida, é isso. Porque depois, mais para frente, né, conversando, até uso isso muito com alunos, com pai de aluno, que na verdade é óbvio, né? Sim, Ninguém nasce. Você tem um filhinho de 2 anos, o João, né? Que sim, fez aniversário ontem, inclusive. sim. Você não pega ele aí, filho, vamos ler aqui, tó o lápis aqui, vamos escrever seu nome. Não. Tem que ser outras Eu vivências. ponho E Led na música eu Zeppelin, acho vou que não. tocar e deixo ele imitar. Então, isso é prática, isso é legal. Se ele É. pegar essa veia do prazer, super legal. John Mão na Bonham é uma boa massa. referência, o John Bonham? Poxa, com certeza, né? Com certeza. Só cuidado para não passar demais, né? Assustar o menino, porque passa da conta, inclusive. É, Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém aprende a ler e escrever antes de falar. Então você tem que dar ferramentas para ele aprender a se comunicar, por mais simples que seja, através daquele instrumento proposto, né? Daquela ideia proposta, para ele começar a ter gostinho, porque aí começa a fazer sentido. é o seguinte, eu sofri uma resistência familiar quando eu tinha 17 anos, por parte de mãe, mais do que de pai, no sentido de ela não gostar muito dessa ideia de eu fazer faculdade de música e levar isso como uma profissão, né? Você sofreu resistência familiar nessa época? Eu senti um pouco por parte do meu pai. Minha mãe apoiava muito. Ela sempre gostou, achou bonito, não sabia para onde isso ia levar, mas isso não importava para ela. Mas existia, sim. E familiares, outros parentescos também, né? Como avós, tio, Sim. tal. Né? Até E aparecer os resultados. E os resultados, no meu caso, começaram a vir rápido. Entendeu? sim. Coisa de 3, 4 anos, eu já estava tocando, estava comprando minhas coisas, tinha meu dinheiro, enfim. Né? Eu fiz 18 anos dia 30 de dezembro. Dia 5 de janeiro eu fui na Honda em Americana comprar minha Honda, 0 km. Pô, que legal. Entendeu? E eu, assim, eu sou da família, um dos netos mais novos. No dia 30, dia 5 eu fui na concessionária, me dá essa moto aí que eu vou levar. Entendeu? Legal. E logo depois aí eu fui pai cedo também, vendi a moto para comprar um carro. Tal, então Tudo foi tocando acontecendo. bateria Então, e assim, dando meio um aula. cala-boca, né? Como que você... Tudo tocando bateria e dando E aula. dando aula. Muito legal. Sim, E assim, tudo eu já. tava falando com Eu não você, tive outra profissão a não ser música. Desde... eu tava falando com você antes da gente começar a entrevista sobre esse assunto, assim, que agora a gente vai entrar nisso, você vai poder falar aquilo que eu tinha falado para você não falar. Que é assim, é, eu, no caso, quando moleque, como músico, sonhava em ser que nem o Steve Harris do Iron Maiden, né? Tocar para um monte de pessoas, ganhar dinheiro, aquela coisa de, né, mulheres, dinheiro, essa coisa de criança mesmo que sonha com coisa errada, né? Eu era assim. Então, eu sonhei bastante com isso,
e fui tentar, continuo tentando, não com mulheres, porque graças a Deus sou muito bem casado, mas esse lance de querer sair para tocar no mundo inteiro e tal, e ser reconhecido pela música que eu faço, é uma coisa que eu ainda sonho com isso, e ainda acho que o meu lado artístico está muito mais motivado a seguir adiante um trabalho de crescimento do que o lado de professor, né? No meu caso, a educação musical veio suprir uma carência financeira que a minha arte não trazia. Por causa da minha escolha, eu escolhi o rock, era uma coisa que não dava dinheiro e tal. Então eu fui dar aula porque eu sabia que se eu ficasse só como artista, o meu dinheiro ia acabar e eu ia passar maus bocados. Quando você começou a tocar bateria, o seu sonho era ser só baterista e viver tocando, ou você já tinha esse planejamento de se tornar um professor, montar uma escola e levar os dois em paralelo? Como que foi para você isso? Então, a princípio, não. A princípio, não. A ideia era tocar a bateria mesmo. Também a questão da profissão em si foi uma consequência, né? Como eu disse, foi rápido. Quando eu vi, eu já estava, né? Mas a questão da aula, quando eu tive minha primeira experiência de aula, que foi aula particular de bateria, para um filho de uma grande amiga da minha mãe, né, na ocasião, falou, dá uns toques pro menino, tal. Ele começou em casa. Tive a sorte também, eu acho, de ser um menino muito talentoso, porque eu também não tinha experiência, mas aquilo me encantou de uma forma muito forte. E a partir daquele momento, daquela primeira experiência, daquele primeiro aluno, eu falei, poxa, eu já tinha um pouco essa visão das experiências lá do violão, antes de chegar a conhecer o Wagner, né, que é aquela coisa que eu falei que eu estava procurando a mais que eu não sabia, mas era isso. O que era a mais? Ter uma didática que fizesse sentido, entendeu? Tentar ajudar o aluno em dificuldades que, de repente, eu passei, é importante passar por aquilo, mas o que eu posso fazer para amenizar, para ajudar esse aluno, independente do talento dele ou não. Então, porque às vezes você pega uma coisa pronta, né? Isso aconteceu comigo. Você tem que tocar isso aqui, se vira. Não, mas aquilo tem um caminho, né? Tudo tem um caminho para chegar. E isso, de fato, nem tudo chegou com esse caminho para mim. Então eu falei, pô, não pode ser só um bico, porque nada contra o bico, acho que é importante, né? Nós músicos temos que fazer um monte de coisa. Mas, por exemplo, eu via muito esse negócio do pessoal tocar de quinta a domingo, segunda, terça e quarta tá ocioso, vou pegar uns alunos aí. Eu sempre tomei esse cuidado de não entrar nessa. E nisso eu investi muito, né? De querer tentar aprender, já desde a época do Jaime, tentando ver o lado dele, sabe? Fazendo esse paralelo, tendo conversas paralelas, aulas extras para entender esse lado, e fui colecionando informação, né? Faculdade de música, E né? Licenciatura em a faculdade, música. então, antes disso, eu fui fazer o curso com a Lilian, né? Que é um curso muito famoso até hoje, um curso livre, particular, com a Lilian Carmona, uma grande professora e baterista. O curso dela é formação de bateristas e professor, de forma paralela, junto, né? Eu fui lá, é um curso, inclusive, assim, não é um curso fácil de fazer, porque ela tem uma demanda muito grande, né? Então, eu peguei uma certa fila de espera ali na ocasião, pelo menos, até conseguir. E Ela faz um depois, teste com depois que você. entra, ou estuda ou estuda. Não tem jeito, porque também não é barato, né? Não era barato. E eu fui lá 3 anos, fiz praticamente o curso todo, que abriu um leque enorme. E essa questão pedagógica também eu não posso deixar de citar aqui, até antes da Lilian, que foi o start de eu falar assim, é isso que eu quero fazer da minha vida, antes ainda um pouquinho de professor, que é um cara que me ajudou muito nessa área também, que foi quando eu ouvi a banda Savana a primeira vez, né, na escola de música, aquilo que eu já estava também, além de uma aula diferente, eu já estava procurando um som diferente. Meus irmãos que são mais velhos, sou caçula, já ouvia rock and roll, tal, isso aquilo legal, eu curtia meio por tabela, porque só eles podiam mexer no som, que era pequeno, aquelas coisas todas. Mas eu já falei, pô, mas será que não existe uma outra coisa? Né? Eu já procurava isso, mas eu não sabia o que era. Foi quando eu ouvi a banda Savana. Primeira vez, música brasileira, maior qualidade instrumental, aquela big band, né? Aquela pressão sonora. Aquilo lá, eu falei, cara, que é esse som aí que eu tava procurando e não sabia. É essa onda. Aí fiquei louco. E meses depois, eu vi uma apresentação ao vivo da banda Savana, onde eu conheci o Magno Bissoli, que era produtor da banda na ocasião e baterista também, onde eu conheci ele num festival em Tatuí, em 1993. E de lá para cá, assim, sou amigo dele até hoje, a gente somos grandes amigos.
e ele me ajudou muito nessa questão pedagógica. Ele é um pedagogo assim musical de mão cheia, embora ele não é muito conhecido aí nas mídias tal, mas é um cara assim que, nossa, olha, não tenho palavras Ô, para falar, Adilson, né? sobre isso é legal porque você sempre buscou também se diferenciar, assim, como um professor, buscando informação com gente diferenciada, né? Naná Vasconcelos, você fez Sim. um masterclass com ele, tem um Uhum. contato, até gravou junto com o Ayrton Moreira, são músicos É, de peso, né? Assim, e verdade. depois o Nenê também, baterista do Hermeto, que foi considerado pelo Hermeto o melhor baterista do mundo, tal. Então, assim, Uhum. eu até tenho o CD aqui autografado, de quando eu fui ver a Vintena lá, o Nenê tava na plateia, eu peguei ele, autografou o CD para mim e me deu um de presente. Então, assim, Legal. você acha que essa sua busca por esses contatos com essas pessoas, não sei, parece que quando você tem, que nem eu no meu caso, no meio do rock, eu tive contato, por exemplo, com o Eduardo Ardanui, que é um guitarrista muito famoso no Brasil. Quando a gente não conhece essas pessoas, a gente tem uma ideia de como será que ela é. Quando a gente vai e conhece realmente a pessoa, a gente vê que é gente como a gente, né? Me fala um pouco desses Exato. caras, o Naná Vasconcelos, do Ayrton Moreira, esses caras, o Nenê. Como que foi o seu contato com eles? Como que é esse lado humano deles aí, já que somos todos humanos, né? Cara, você já respondeu. É isso aí. Os caras são como a gente, entendeu? Eu, poxa, né, começando assim para um cara que foi o cara que realmente, de fato, falou: é isso que eu quero fazer na minha vida, foi quando eu ouvi o Magno tocando. E aí conheci ele, tive essa sorte mesmo, uma grande sorte de conhecer ele e se tornar grandes amigos assim até hoje, né? De ir na casa, ele chegou a vir passar 2, 3 dias na minha casa, eu já fui na casa dele também, passar aniversário junto, sabe? Coisa que às vezes eu não fiz com muito parente próximo, né? De virar brother mesmo, assim. E são pessoas realmente simples que nem a gente. O Naná Vasconcelos, nossa, eu cheguei em Campos do Jordão, cheguei bem cedo, e quando eu cheguei lá onde ia ser, né, o encontro, acho que foram 4 dias de Masterclass, no Festival Internacional, né, de Campos do Jordão, que existe até hoje, e eu cheguei lá, ele já estava lá, mas eu cheguei e já dei de cara com ele. Eu travei, né? Falei, falo bom dia, não falo, vou lá cumprimentar, não cumprimento. Ele estava quietinho com o birimbalzinho dele na mão. Nossa, eu tô vendo isso na minha cabeça. Na cadeira, esperando as ordens dos coordenadores, né? Onde vai ser, tava lá, que nem eu. Só que o cara naná, né, bicho? Entendeu? Ele tava uma semana antes, ele tava em Nova York, né, bicho? Naqueles Ele foi teatros percussionista do gigantes. Jaco Pastorius? Trabalhou com o Jacos. É. Nossa, ele trabalhou com muita gente, né? Eu tenho Gravou um com muita disco do gente, né? Jaco aqui, que É, acho que é ele que toca a é. percussão. Então, ele trabalhou com muita gente. Nossa, a lista é enorme. E foi muito legal ter um contato com o cara, né? Porque o cara realmente é uma entidade musical ali. Assim, um dos maiores, eu arrepio de falar, de lembrar, cara, disso. Um dos maiores espetáculos que eu vi na minha vida, acho que depois da banda Savana, que foi impactante, como eu disse, foi o show solo de Campos. É um negócio assim que você fala, peraí, como assim, cara? Foi uma noite que foi o Akiti e foi ele, sabe? Então foi o grupo Akiti, ele fez uma participação, e depois metade do concerto foi ele solo. Eu falei, cara, o que esse cara vai aprontar aí sozinho, bicho? Esse birimbau com vaso, e ele usa aqueles recursos de loop station, mas de uma forma, cara. Olha, eu fico arrepiado, rapaz. Ele fez um espetáculo lá que no saguão do teatro lá, todo mundo passado. Você via que tava todo mundo meio passado das 10, assim, porque, meu, o que aconteceu ali, cara? Sabe, é um negócio que não dá para descrever, assim. É ao vivo, hoje talvez tenha algumas coisas na internet, mas você vê ao vivo aquela pressão, é impressionante, entendeu? É impressionante, assim, sabe? E vira É só referência para estando para você ver, né? Uma experiência. e aí na sala de aula isso vira Ah, referência, né? sim, pô, ele trabalhou de um jeito lá, cara. Nossa, ele não recusou nenhum aluno. Chegou alguns alunos assim, meio de pronto, assim, meio deu meio problema em inscrição, foi tentar fazer, o pessoal da coordenação não, sem querer ele ouviu, ele foi lá, não, tá liberado. Ele falou, minha aula, quanto mais gente tiver, melhor. Ah, mas o espaço, não, a gente vai para a rua, a gente vai para a quadra ali da escola do lado, não tem problema. Eu quero com gente, fazer uma roda gigante em pé, assim, e trabalhava ritmo, coordenação. Toda aula a gente fazia uma música ali incrível na aula. Que legal. Infelizmente eu não tenho esse registro. Mas, assim, coisa de alto nível. Usando voz, corpo, alguns instrumentos que tinham ali.
mas coisa de alto nível, assim, que você fala, pô, se fizer um negócio ensaiado 1 ano, não faz. Mas o que é? A concepção do cara, dessa música viva, né? É incrível, cara. Sim. O Nenê também, o Nenê eu fui 1 ano na casa dele. Também, eu chegava no Nenê, ele sempre tocava à noite e tal. Várias vezes eu cheguei na casa do Nenê, de manhã, da empregada, né, da funcionária dele lá, acordar ele, era um sobrado, nunca esqueço, ele descia tal, meio cara de ontem, assim, ó, disse, vamos tomar um café? Tomava um café com ele na cozinha, já discutia um assunto, ele escrevia sempre a lápis, usando uma reguinha, tenho aqui, qualquer hora eu te mostro. Tenho o caderno guardado até hoje, um capricho, assim, na caligrafia musical. Aí ia pro estúdio do fundo lá, o quartinho que ele tinha a bateria, explicava tal, como é que era, tal. E, pô, incrível, cara. Pessoa simples, assim, acessível pra caramba. Nossa. E o Ayrton também. O Ayrton é mais reservado, assim, mas é o jeito dele, não é por mal, nem por. Sim. Entendeu? É o jeito dele. Acho que esquema americano, né? Ficou muito tempo lá, você vê que ele tem um negócio mais assim. Mas é pouco tempo também. Você fica um pouco, ele já. Né? E aí você virou um cara que se diferenciou por conta de todas essas referências que você teve contato e de tudo que você Aí é você ouviu, que né? tá falando, eu não sei disso. Com certeza, eu falo pelo que eu vejo do meu trabalho, né? Mas do seu, você me deu os CDs e tal, da fotografia sonora, e eu fui ouvir, tem um que é com o Ayrton Moreira, tem um que não é. Eu até gostei de Sim. um outro que não é, tal, que é ao vivo, tudo, que é aquele que tem a capa Do, laranja e do azul, trio, assim. né? É, do trio. Esse disco é sensacional. Ele é melhor do que o disco que tem o Ayrton Moreira, para você ver como É. você virou referência. Então, assim, de Poxa, certa obrigado. forma, não há diferença nenhuma entre o trabalho do Ayrton e o seu. Por isso que eu estou querendo dizer que essas referências todas fizeram de você um baterista diferenciado, né? Fala um pouco sobre o Fotografia Sonora, vocês têm 3 discos, né? Esse outro, o último que é com o 4, na Ayrton Moreira, verdade. são 4 já. São 4 E álbuns, é. tudo ao vivo, né? Como que é esse trabalho? De onde vem essa ideia? Então, o fotografia sonora é isso, é justamente isso aí. Ele tem alguns pilares, né? Que vem um pouco por isso também do nome, da questão de fazer música ao vivo, né? No caso dos nossos registros, são todos ao vivo, sendo no estúdio ou não, do trio que você se refere, que você gostou mais, a gente tocou no Almanac, Campinas, na época, ao vivo. A gente fez uma noite lá, Com levamos um estúdio plateia. móvel para lá, Com plateia. com plateia. Tinha acho que 120 pessoas. Conseguimos ter um público de 120 pessoas e ao vivo, take único, é o que está no disco. Entendeu? Uma noite lá. Claro, ali teve uma produção, a gente fez os ensaios, acho que quase 6 meses, entre compor as músicas, arranjo, e a gente fez um compromisso entre a gente. No caso, os dois lá, o William e o David, já tem uma facilidade grande com isso. Não era o meu caso, por ser música de banda, que era tocar decor. Então nós fizemos, era tudo arranjado, mas tocar decor. Então, para isso, a gente fez durante 6 meses uma maratona de 2 ensaios por semana, longo, assim, para ir aprendendo a música e decorando. Na verdade, não decorando, e aprendendo, né? Porque não é decorar. Aquele tipo de som não dá para você decorar, você tem que aprender mesmo, né? Como ele funciona, porque como tem improvisação e tal, ele pode seguir outro caminho, que se ficar decor não vai dar certo. Enfim, é compreender o som, né? Mas o Que é jazz, aquele trabalho que você conhece. o jazz e o samba jazz, vamos dizer assim, que eu acho que eu posso intitular o estilo seu aí que você faz com fotografia como samba jazz, que Fica à vontade, que é uma o que você coisa quiser. assim, não é um fusion, porque não são todos os elementos que estão ali. Não. Você percebe que tem uma pegada de samba, mas tem ali o jazz muito presente também, uma mistura muito legal, porque eu acho que se a gente tivesse que fazer uma comparação com os Estados Unidos, né? O blues está para o samba, assim como o jazz está para o choro, né? É uma coisa meio, né? Uhum. E no caso aí você pegou o jazz e o samba, né? Que são coisas que estão, não sei se você entendeu aí, estão na antemão da comparação que eu fiz, né? Você pegou, O foco é a música brasileira, mas quando você vai tratar de improvisação, esse tipo de coisa, não tem como não ter uma pitada de jazz ali, né? sim, sim. Não tem, entendeu? E Mas eu toda a não música, considero um jazz, mas assim, vendo por esse lado, sim, por causa sim, da improvisação não tem como, né? sim. Mas o foco é a vertente de música brasileira, E as a composições, inspiração. quem que faz os acordes? Quem que faz a composição harmônica do fotografia sonora? Então, tem composição de todos os integrantes, normalmente. Esse é outro pilar, né? Da gente fazer composições e arranjos inéditos de compositores
daquele trabalho, como variou bastante entre os 4 trabalhos, né, daquele que estão presentes no trabalho ou de pessoas próximas. Entendeu? Aí também entra um pouco para facilitar a questão de direitos autorais, tal. Isso foi pensado também, Sim. porque não deixa de ser uma dor de cabeça. Você sabe, você é produtor, você sabe muito bem disso. Sim, sim. Né, esses 3 pilares, que é música inédita, música e arranjo inédito, de compositores próximos da gente, que a gente tenha realmente um contato, e tocar ao vivo. Então, assim, mesmo o primeiro CD e o quarto, que foi feito em estúdio, foi ao vivo. Aquele do Airto, foram 3 dias de trabalho entre entender as músicas e foram todos take único também. Não teve 2 takes. Assim, teve uma música lá que a gente fez de novo, porque a gente gravou em rolo. E o Caju lá achou que ia dar certo gravar outra música, e a música era mais longa do que o combinado. Sim. E aí a fita acabou. Aí a gente tesourou, aí a gente foi tomar um café, tal, parará, e aí a gente fez um outro take. Mas é tudo take único. Em relação ao fotografia sonora e a produção desses 4 CDs, vocês tiveram que se envolver com um negócio chamado indústria fonográfica, né? Houve um viés de marketing nesse trabalho ou ele é 100% pensado na arte? Ele foi 100% pensado na arte, né? Esse foi um trabalho independente. O do trio, os 2 últimos, né? O terceiro e quarto foi uma parceria, o do trio, entre nós mesmos do trio. Todo mundo ali colocou grana, tal, mas é independente, a gente bancou tudo, né? E o quarto CD é uma parceria minha com o Cajueiro, lá de Campinas, o Maurício Cajueiro. Então a gente é sócio nesse trabalho, porque até ele que fez essa ponte com o Airto, que é amigo pessoal do Airto desde a época que ele morava lá em Los Angeles. Então eu devo isso a ele, e a gente rachou esses custos, né? A parte mais que envolveu grana eu coloquei, e a parte de mão de obra, estúdio, tal, foi o Caju, e eu produzi um masterclass com o Airto, que levantou uma grana, ajudou também, mas eu banquei uma boa parte do bolso, assim como o primeiro e o segundo. O que eu queria te perguntar, então, em relação a isso, é exatamente a respeito da motivação, né? Você disse que foi 100% pensado em arte, que não teve um viés de marketing, né? Eu tenho um trabalho lançado recentemente que tem uma pegada muito semelhante, justamente porque eu enxergo a indústria fonográfica como uma das culpadas pela regressão da evolução da música, né? Porque eles fazem aquilo que vende aparecer na mídia de uma maneira que faz com que aquilo que evolui em qualidade musical de verdade, em parte estética, fique para depois, né? Ou seja, as mídias não exploram mais a qualidade musical, mas sim aquilo que dá dinheiro. E nesse ponto vocês fazem uma distribuição até modesta, eu diria. Muitas vezes você dá o CD de presente, gera um capital cultural, um capital social, às vezes até um capital político por detrás disso. Mas o verdadeiro prazer é receber o feedback das pessoas que ouvem, né? Tipo, você dá o CD, a pessoa ouve, manda mensagem para você, ouvir a música tal, achei legal pra caramba isso. Você vai ficando se alimentando desse sentimento de prazer que é ouvir o feedback das pessoas a respeito do trabalho que você faz. Como que você acha que no Brasil a indústria fonográfica acaba com a vida da música instrumental ou do rock em si, para deixar só o sertanejo e o pagode aparecer? Qual a sua opinião sobre isso e como fazer para tentar mudar essa realidade em relação a, a toda essa complexidade da indústria fonográfica brasileira em si? Olha, eu acho tudo exatamente isso aí que você falou. Agora, eu acho que o maior problema de tudo isso, né, não é ter o sertanejo, ter aquele artista X ou Y, é só ter esse X, Y, um ou outro. Eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que poderia dividir mais e ter uma exposição, né, se não igual, porque aí eu acho que o que vai ditar isso é a tendência do público, de alguma forma, mas apresentar outras coisas. Porque não chega. Hoje, quem vai querer um som mais elaborado, como você faz, ou como a gente vem fazendo, se você não tiver uma indicação ou for fuçar hoje em dia na internet em busca de, que muita gente não sabe nem do que se trata, então não dá para buscar, né? Eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Não ter uma, uma, uma divisão mais humana, vamos dizer assim, entendeu? Sabe? De mostrar, ó,
tem lá, né, a gente sempre fala, tem lá o sertanejo raiz, tem o universitário, tem o rock and roll pesado, tem o pop, mas ó, também tem o instrumental. Eu tenho uma comparação aqui que eu faço que é assim: você liga a televisão, só tem sertanejo, funk, pagode. Você vai na FENAC, E passa, né? Logo você muda. vai na FENAC, a loja de CD, tem 50 estilos. E por que os 50 não estão na televisão? Exatamente. Então, eu acho que isso É deveria esquisito. ser mais democrático, né? Nesse sentido, assim, literalmente. Mas, e eu, sinceramente, não vejo luz no fim desse túnel, não. Então, o que nos resta é fazer o nosso trabalho de formiga que a gente está fazendo. Até um dos programas aí, eu vi você comentando, né? Eu faço a música, ela vai, ou li alguma coisa, acompanho bastante, né? Seu trabalho aí. Eu faço uma música, ela acaba tendo vida própria. Eu também acredito nisso aí. Aí, se ela vai ter um sucesso X ou Y, vai depender da música. Né? Deixa ela, né? Felizmente ou É infelizmente. o que eu falo, é Deixa assim, ela. deixa ela lá, eu faço música por Então, fazer música. Quem faz é o sucesso que é a nos música. resta. Então, é o que nos resta, né? E coisas boas, né? De ter, sabe, duas ou Sabe por que eu três. faço isso? Na verdade, eu tento justificar o fato de eu não ter tanto sucesso quanto os artistas que estão na mídia dessa forma, né? Mas, na verdade, para eu não me frustrar, eu preciso me realizar apenas com o fato de ter gravado as minhas próprias músicas. Se ela vai fazer sucesso ou Que é não, fantástico. não me move. Não é isso que me move, fazer sucesso ou não. Isso é um problema. Então, mas o que é o sucesso? Então, mas nesse caso, o que é o sucesso? Você quer mais sucesso desse trabalho que você fez aí? Pois é. Desse livro? Eu nunca vi Exatamente. nada parecido. Eu nunca vi nada parecido com aquilo lá, entendeu? E se você fizer uma pesquisa aí, nem sei se tem, de fato, alguma coisa parecida com aquilo. Que é Acho que não. primoroso aquilo lá que você fez. Eu acho que os Entendeu? trabalhos de vanguarda Assim, demoram para ser compreendidos, assim. Não querendo me Então, vangloriar disso, mas eu acho que o Brian Wilson, não, lá em, mas o seu é. O seu é. lá em 1967, o Brian Wilson fez o disco Pet Sounds, depois foi querer produzir o disco chamado Smile, e não foi compreendido pela Capitol Records, não foi compreendido pelos irmãos dele, pelos companheiros de banda, não foi compreendido por ninguém. E o cara entrou em depressão, ficou 30 anos em depressão, depois ele lançou um disco em 2004 e ganhou um Grammy. Quer dizer, olha quanto tempo demorou para o público entender o que o Brian Wilson estava querendo fazer. Eu me inspiro E é muito uma pena que nele. às vezes não se entende, que às vezes nem quando a pessoa não está aqui, né? Pois é, o Acontece Brian muito já é também. um senhor de Aí é uma idade, né? pena. É uma pena. Ainda É. bem que deu tempo, né? No caso Deu dele, deu tempo, tempo. ele ganhou um Grammy aí. O Ainda próprio bem. Paul McCartney estava na primeira fila para assistir o show, e isso com certeza já é uma credencial de que o negócio tem qualidade. Ele não sairia da casa dele para ver qualquer coisa. Então, assim. E tem muita coisa assim, né? Tem muita coisa assim de qualidade. Vamos ficando no Brasil, pô, agora com a internet, com essa quarentena também, o pessoal produz. Meu, cada coisa que cai, né, no nosso colo, porque a gente está ligado a esse nicho, né? Meu, coisas fantásticas. Bom, o Coisas Brasil, acho que fantásticas. o grande X da questão da indústria fonográfica no Brasil é a corrupção, né? Porque o ECAD já é um órgão não transparente. Eu não vou dizer que é corrupto, porque eu não tenho como provar, mas não é transparente a forma que eles trabalham. Então, isso envolve uma lei que também foi criada por políticos. Então, aí você vê que a indústria fonográfica e a política estão explorando os artistas para que eles possam administrar aquilo que é direito meu ou não, né? Então é uma coisa meio assim, eu prefiro não me envolver. Eu lanço meu álbum, ponho no meu site, quem quiser comprar, compra, quem não quiser, não compra. Não. Valeu aí. Como um cara Achei que. genial aquilo lá que você fez. É como que Muito legal. o índio que faz uma escultura de madeira e vai vender ali na beira da estrada para pegar o dinheirinho dele. Eu faço isso com a minha arte, cara. Eu prefiro, eu me sinto mais feliz assim. Porque assim eu sou livre, né? Eu sou totalmente livre de um sistema que massacra não só a mim, todos os pequenos artistas ou aqueles que têm talento como você, mas que fazem um estilo que não é tão reconhecido aqui no Brasil. Então, assim, é muito triste, né, essa realidade, de certa forma. E nisso aí que você falou de você prefere, né, vender no corpo a corpo ali, acho super legal. Eu também prefiro assim. Mas eu aí no caso já é uma coisa que precisa ser trabalhado. Eu sou péssimo para vender, entendeu? Eu, na verdade, cara, sabe? eu vou falar bem a real. Péssimo, Eu tô péssimo, péssimo. usando o meu álbum como uma espécie de portfólio, assim, uma coisa tipo, como em vez de dar um cartão de visita, eu dou meu disco. É uma Legal. forma de eu me apresentar para as pessoas de uma maneira um pouco mais elegante do que dar um simples cartão. Então eu tô usando Bota mais. elegância nisso, hein, Rodrigo? Então, eu tô
eu tô tentando enxergar nessa atitude algo que tem muito mais valor do que o cara me pagar para comprar um disco, entendeu? Uhum. Eu acho que dessa forma eu chego no objetivo muito mais perto do objetivo que eu queria do que se eu cobrar, entendeu? Sim. Então, esse é um aspecto legal também que eu senti nessas 4 produções do Fotografia Sonora. Como você disse, né, às vezes da gente presentear, eu faço isso mesmo com muito gosto. Um ou outro acaba vendendo quando vai tocar, enfim. Né? Agora, ultimamente, o pessoal já não está nem querendo CD nem de graça, porque a maioria já não tem nem onde tocar mais, por incrível que pareça, né? Mudou tudo. É. Eu queria um E... vinil do Fotografia Sonora para eu ouvir aqui. então a gente Ó o aparelho pensou aqui, ó. O nisso. aparelho tá aqui no canto, aqui, ó. Então, a gente pensou nisso no primeiro álbum, no segundo, na verdade, mas na ocasião muito caro para fazer. Assim, a Muito gente, como caro. era independente, não tinha. O meu Quem ia ter sabe que um ser, dia, o né? meu ia ter que ser triplo pelo tempo, então não, ia ficar mais caro Sim. ainda. Nossa. 40 músicas. Quem sabe um dia, né? Ô, Adilson, Mas mas então, só para fechar, sim, essa sim, questão sim. do CD, mas o que é legal, independente de vender ou dar de presente, o que eu percebi nessas 4 produções foi a questão desse network, como ele gira, como aparece oportunidade para tocar, trabalho, conhecer novas pessoas. Isso trouxe muito, que acaba compensando. Se eu colocar na ponta do lápis o retorno financeiro, eu já tinha isso claro desde o primeiro lá que a gente fez em 2013. Que não ia retornar nunca, porque a gente fez tudo muito assim, da melhor forma que a gente poderia fazer. Isso não fica barato, embora está muito mais barato que tempos atrás, mas mesmo assim, para produção independente, não é barato. Né? Mas esses frutos que rendeu, valeu muito a pena. Então, assim, eu não me arrependo nem um minuto disso, além de deixar a música aí, né? Tá aí registrado. Então, isso que eu queria E falar, cara, porque assim, isso é muito legal. a gente Isso é morre, muito mas legal. a gente não morre, né? A nossa Pois música é. fica aí, Pois né? é. Tá aí. Um ou outro vai ficar num fundo de gaveta aí para alguém Vai, ver um dia, sei lá. pois é Né? isso aí. Exatamente. Escuta, eu queria falar um pouco sobre um outro assunto agora. Você é baterista da Banda Sinfônica de Sumaré, né? E você disse Isso, que já tocou na Banda Sinfônica de Nova Odessa também. De um tempo para cá, sim. a gente percebe que no estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, existe uma dificuldade de que novos músicos se encaixem nessas bandas por falta de concursos. As prefeituras, o estado e a federação não estão mais dando tantas oportunidades como tinha antes para as pessoas poderem concursar e entrar, né, concorrer a uma vaga numa banda dessa. Como que um músico que é mais jovem, que quer fazer parte de uma banda sinfônica municipal, deveria se comportar para chegar nesse ponto de. É claro que hoje em dia é só você responder assim: é só o cara caçar um bom concurso. Tá, mas aí o concurso é lá na Bahia, o cara vai ter que mudar para lá, né? Então, assim, como que você acha que. Por que aconteceu isso, né? Essa diminuição dos concursos, na sua opinião? E como que o cara faz agora para entrar numa banda sinfônica e ter esse privilégio que você tem de tocar numa banda tão legal? Então, eu acredito primeiramente que é bem isso aí que você falou, realmente. Eu espero estar totalmente enganado, mas eu acho que essa questão, falando aqui de Sumaré, eu acho que a gente é meio a rapa do tacho mesmo, sabe? Primeiro, por questão de custos, existem outros interesses, né, que não culturais para fazer, e gera um custo. Não é um custo grande se você for ver, no caso aqui do tamanho da cidade que está Sumaré, já deveria ter banda, orquestra, ter reativado a Big Band também, enfim, ter outras coisas. Mas não é prioridade, né? Não é prioridade. Então você Então eu acha que acredito que isso depois que todo mundo aposentar, vai ter só hospital, então, não vai mais ter banda? parece que é a tendência, é o que eu vejo. Por isso que eu espero estar errado. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui prático. A meu cargo, que falamos lá atrás, no começo da entrevista, que hoje eu assumo a cadeira que foi do Wagner por vários anos, e eu estou nela há 21 anos, concursado. Né? 23, fui 2 anos contratado, concursado há 21 anos. Ela está em vacância. Para quem não sabe que a vacância é nossos ouvintes, é um cargo que ele não existe mais. Se eu morrer, o cargo morre comigo. Ele não existe mais, legalmente, né? Pela lei. Então, já tem uma lei que esse cargo que eu ocupo está em vacância. Ou seja, se eu morrer, me aposentar, me licenciar, sumir, Você não vai ser pedir a conta, substituído, né? não vou ser substituído. Até a presente data. Espero que isso mude um dia, porque eu sei que aqui na questão política geral, aqui, né, generalizando,
a banda tem um certo prestígio, um certo carinho, mas é coisa que deveria ser começado a fazer algo agora, porque tudo demora, né? Sim. Entendeu? Então, a banda está diminuindo, era uma banda de 45, já tem, acho que 39, e vai, Ô, Adilson, e entendeu? Não sei onde vai parar. você foi um prestador de concursos, assim? Você fez muito concurso até chegar a passar? Não fiz muito, eu fiz alguns. Eu não fiz muito. Eu prestei em Americana por 2 vezes, mas 2 concursos que por algum motivo estava irregular e foi cancelado. Eu tinha passado. Aí no terceiro eu resolvi não prestar, aí o concurso foi para frente, né? Na ocasião eu prestaria para a orquestra da Americana, né? Na ocasião eu prestei para a orquestra. E eu prestei também aqui em Sumaré, foi o que teve, foi o primeiro, né? Depois teve mais um. Aí eu passei no primeiro que teve, acabei passando para essa vaga, que foi em 99. E eu prestei um em Várzea Paulista, que é a cidadezinha vizinha de Jundiaí. Eu trabalhei lá contratado 3 anos, abri o concurso para vaga e tal. Prestei, não foi um concurso muito concorrido, na ocasião, não sei porquê também, se faltou divulgação, realmente uma coisa que eu não me atentei na época, mas eu vi depois que não foi muito concorrido assim. Eu passei, mas eu estava começando a produzir as coisas do fotografia sonora, e eu abri mão. Eu estava trabalhando numa outra escolinha aqui em Sumaré também, eu falei, eu já estava querendo sair de lá, eu passei no concurso, ficou meio atrativo de ir, mas eu acabei abrindo mão. A impressão que você me passa, às vezes, é que tudo que Hum. você se propõe a conhecer, você quer conhecer a fundo o negócio e você acaba se apaixonando por tudo porque você vê ali uma coisa legal, né? Eu falo isso porque, Aham. em relação às suas escolhas aí, é, desse lance do bug, que você ficou um tempo com ele, agora eu vi que você não tá mais com o bug, depois a Ducati, que é uma moto diferenciada, aí esse lance do charuto, Uhum. que é um negócio diferente, esse lance da bebida também. Então, assim, você se aprofunda, estuda o negócio, né? Você não comprou a Ducati porque você viu no filme, você foi estudar a moto Não, lá e tal. Então, é um negócio sim. interessante isso. E lógico que eu vejo que isso é um reflexo da sua própria personalidade. E vejo isso também na sua forma de tocar bateria, né? Isso se reflete, porque você estudou a Pode bateria de ser. uma maneira É. muito. Você toca a bateria de uma maneira peculiar também, né? Você foi estudar a técnica do estilo, o jeito de afinar, até o ponto de encontrar o luthier de bateria que usa aquela madeira que corta daquele jeito, mandar fazer num torneiro mecânico as pecinhas para, né, até o parafuso, cara, né? Então assim, eu vejo que você é um cara Eu, eu fiz um bem protótipo detalhista. aqui da bateria. Mas isso aí, se alguém for ver de fora, pode achar que é um negócio chamado transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque. Você tem isso aí ou não? É boa pergunta, mas eu acho que eu tenho alguns toques, sim. Eu tenho, assim, eu me policio, mas eu tenho, sim. Toques eu acho que eu tenho Tipo de alguns. deixar as coisas Não no assim, lugar. Isso aqui tem que ficar aqui, não pode ficar 1 centímetro para cá. não há tanto assim de sentimento, mas tenho manias. As manias aí que hoje, né, toque, tenho sim. Não vou falar que não. Isso te faz ser humano, né, cara? Assim, eu vejo que são tantos talentos É, aí. O principal talento que você tem, no meu ponto de vista, é o de baterista e de professor, né? Eu vejo que você tem muitos alunos, a escola é uma coisa que perdurou, né? Mas o que te faz uhum. igual todo mundo, assim? O que você tem de humano? Não, eu sempre que eu vou fazer essa pergunta, eu me confundo, porque eu não queria que você terminasse o programa falando, ó, meus defeitos são esses, não é isso. Mas o que nos faz humano é exatamente não ser perfeito, né? O que te Uhum. faz humano, assim? O que você tem que eu também tenho, que o meu vizinho tem, que todo mundo tem, né? Nossa, capaz, pergunta difícil essa, hein? Difícil, né? Difícil. Agora, assim, puxa vida, cara, você me pegou, viu? Você me pegou. Eu tava feliz aqui que tá no final, É o assim, nome falei, do pô, acho que vou programa, passar de ano. somos todos humanos, né? Então, E mas a gente tem muitas rapaz. diferenças, claro, eu tenho um talento, você tem É. outro, você gosta disso, eu gosto daquilo, tal, mas tem coisa que a gente tem que é Mas você igual. sabe que eu acho que no fundo, acho que você perguntando assim, ó, pelo menos para agora, eu acho que no fundo acho que somos todos iguais mesmo, sabe? É só questão de preferência, sabe? De fazer um pouco. O que diferencia, por exemplo, sei lá, eu como baterista de um aluno meu que começou agora, por exemplo, e por algum motivo pretende tentar trilhar esse caminho que eu faço. Eu acho que é as horas de voo só, sabe? Eu acho que é isso.
né? Até essas questões aí dos meus hobbies, vamos dizer assim, né? Que eu gosto. Já tive outros que eu parei, que eu pretendo voltar, entre eles o aeromodelismo, que é um hobby fantástico, pratiquei muito tempo. E é para sair um pouco da rotina. A música já nos preenche, mas assim, de uns anos para cá, eu percebi que a rotina de música, o estudo de música, ele é pesado. Não parece para quem é de fora, mas ele é pesado. Na verdade, né, é exatamente isso, né? Até esses dias aí, né, que nós estamos hoje aí na semana da consciência negra, tal, isso, aquilo, apareceu para mim na internet, né, os crânios, né, de alemão, isso aí Sim, viralizou, né? Do sim. alemão, do italiano, do rico, do É tudo pobre, igual, né? do negro, é tudo igual, cara. Né? Então, acho que é só as escolhas, né? Agora, o que se passou em cada crânio daquele quando estava em vida é que é o lance, né? Eu Então, acho são que, escolhas, eu né? acho que tem, claro que o cara que, né, o conceito de ser humano não é só uma espécie Homo sapiens, né? Eu acho que Não, claro que não. tem uma coisa a mais aí, né? Ou, por exemplo, tem um cara que tá preso lá porque cometeu um crime bárbaro, ele deixou de ser humano para ser outra coisa, né? Claro. E eu acho que o lance do ser humano tem um pouco a ver com o amor ao próximo, com desejar o bem, com você olhar para o outro e se ver no outro, né? Eu acho que isso a gente tem, né? Principalmente porque a gente é Com professor. certeza. Quando você olha para o professor, você se Uhum, vê no aluno. Então você faz para uhum, ele aquilo que o teu professor não fez para você, porque você sabe exatamente. que fez falta aquilo que o seu professor não fez para você, aí você faz para o seu A gente aluno. tenta melhorar um pouco, né? Tenta melhorar um Exato. pouco, que se ele for professor que melhore, e assim vai, né? Isso tem Assim uma nós vamos raiz, evoluindo. né? Que é o amor, né? Que é o lance, aquela vontade da gente tem de a gente ser amado, a gente precisa amar também, não adianta, né? Claro. Uma relação onde eu sou amado, mas eu não amo, ela é injusta. Então isso nos Sim. faz humano, né? E isso também acontece também com as coisas, né? Você ama as coisas e ela também te traz um sentimento, né? De volta. A bateria, ela é. O Jaeder falou uma coisa no primeiro programa, né? A guitarra é minha melhor amiga, né? É uma amiga para todas as horas. E Eu assisti o programa, eu muito legal. gosto muito dela e eu sei que ela me traz uma sensação de companhia, de estar junto comigo ali Uhum. para eu poder me expressar ali toda a minha alegria ou tristeza através dela, né, e me comunicar Uhum. ali, né? Então Sim. acho que pegando eu respondendo de novo, já pela quinta vez que eu estou tentando responder essa pergunta e nunca consigo responder de uma maneira igual, porque o ponto de vista de cada convidado é diferente. Eu acho que o que faz o ser humano é esse lance que faz com que o Homo sapiens tenha algo mais, que tem a ver com esse amor que a gente quer ter e aí acaba também transmitindo para as pessoas e para as coisas que a gente faz, Dividindo, pode crer. dividindo, né? Que é o lance É, da semente, dividindo. né? A gente planta o negócio e se a gente não regar ali, cuidar da plantinha, ela não vai nascer fruta. Exatamente. Tem que cuidar, tem Não. que tomar cuidado. Não pode só jogar a semente na terra e achar que vai dar um fruto, né? Então é uma coisa de um Uhum. dia a dia lá, depois de 6 meses nasce uma fruta, né? Então Uhum. isso é uma coisa que nos faz humano, eu acho, né? Que como E no fim das contas, ela não te dá fruta, né? Você é, tem que pegar. você tem que ir lá e colher ainda, né? Você tem que fazer, É. sempre estar em atividade, sempre fazendo alguma ação, né? Ah, Ô Adilson, foi pode muito crer. gostoso te conhecer melhor. Eu não conhecia toda essa história Poxa, sua, a gente se conhece há tanto tempo e achei muito legal conversar com você sobre tudo isso. Você é um cara admirável, um baterista que eu sou fã. obrigado. Sempre vou estar à sua disposição para qualquer coisa que você precisar, conta comigo. Poxa, E é isso pô, aí, você pode aproveitar agora esse momento para fazer um merchandising, dar os seus contatos do Instagram, do Facebook, quem quiser fazer uhum. aula com você. E já aproveita Ah, e não. se despede da galera aí do Somos Todos Humanos. Maravilha. Obrigado, viu, cara? Fica com Deus. Pô, obrigado você, Rodrigo. Eu faço assim, a recíproca é verdadeira. Se precisar de alguma coisa aqui que a gente possa atender, tá... Bom, as portas estão abertas aqui, de verdade, para quando você precisar aí, tá? Como eu disse, sou um grande admirador seu também aí. Bom, Facebook é Adilson Filho. Eu uso o meu primeiro e último nome. Tenho Facebook, tenho Adilson Filho. No YouTube tem o canal do Fotografia Sonora, que tem todos os vídeos lá do CD. Tem o EPK do Ayrton Moreira. Tá tudo disponível no YouTube e assim também nessas plataformas de streaming aí, mais conhecidas, está lá também. Né? Estão lá toda essa obra dos 4 trabalhos do Fotografia Sonora.
no canal. Eu tenho um canal também aqui do Estúdio Drum 7, que é Estúdio Drum e 7 é número, né? Eu fiz um trocadilho aí do setup com o número 7, que tem lá também, tem 10 aulas de bateria lá, 10 mini aulas, porque a aula é entre 10 e 13 minutos, mas são 10 aulas começando do zero. Então, para quem pretende estudar bateria, não sabe por onde começar, ali eu acho que é um bom start. Eu gravei aqui no estúdio, editor, tá tudo bacaninha lá. Então tá a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem algumas dicas relâmpago também, que eu criei esse quadro esses dias, tá tudo lá também. Tá no Instagram, mas também tá lá, no canal do Estúdio Drum 7. Então são 2 canais, né? Do Fotografia Sonora e no Facebook. E o Instagram é adilson.filho77. Tá lá, será um prazer dividir com vocês a informação. E a partir do Instagram lá tem meus contatos também, assim como no Facebook. Estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida do que a gente falou aqui, bater um papo, tomar um café. Estamos aí. E agradeço imensamente. Fiquei muito feliz com esse programa que está, né, tá nascendo, né? Acho que está nos primeiros episódios ainda. Espero que tenha vida longa. Uma iniciativa muito legal. Assisti as outras entrevistas. Não conhecia aquela produtora, que eu também sou péssimo para nome, não guardei o nome dela. Divina mas fiquei Bertalha. Encantado. Que acho que é o último programa da semana passada. Episódio Achei 3. fantástico. Foi super legal. Uma pessoa assim que também eu tinha conhecido sobre alguns daqueles espetáculos, mas não sabia que era ela que estava por trás. Fiquei feliz de conhecer, por isso que é legal, né? E espero que esse programa tenha vida longa aí, e ninguém melhor para fazer esse tipo de trabalho como você, que é um cara super descolado aí, super antenado. Imagina, eu Espero tô que tenha... sofrendo pra caramba, eu tô tentando me comunicar aí, tentando pegar umas dicas com um grande amigo jornalista lá do SBT e tal, assisto o programa do Bial, fico tentando me espelhar no Pedro Bial, que Sei. é um cara que, apesar dele ter trabalhado no Big Brother, eu sou fã dele, e assisti É muito o boa Jô gente. Soares, cara, minha vida inteira assistindo o Jô Soares à noite, então assim, Mas você não precisa. eu sempre fui Já tá, cara. sempre fui fã segue. de entrevista. Então, segue essa linha aí que tá show de bola, pode ter certeza. Legal, Não Dilson. precisa Obrigado por só seguir. tudo. Queria agradecer, Obrigado você, então, Rodrigo. o Luciano Linardi, o Marquinhos, o Gustavo Sartori, da Vegas Cartões Corporativos e da Vegas Cultural, que é essa iniciativa aí de trazer um conteúdo voltado para cultura e arte, um conteúdo de qualidade aí para os ouvintes, para os beneficiários aí do cartão. E agradecer o Adilson e todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo nesse momento. Muito obrigado, até semana que vem, somos todos humanos!